Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre homeostasia e termorregulação. Um ambiente interno ele possibilita a existência de animais multicelulares complexos. Se não fosse desse jeito, seria muito inviável se manter unidas células que sofreram tantas especializações ao longo da evolução que pudessem trabalhar de forma coordenada, integrada, e aí permitisse a manutenção de seres multicelulares, organizados em diversos níveis de complexidade. Então, inicialmente, o que seria o ambiente interno? O ambiente interno é composto por fluidos extracelulares que banham cada célula do corpo. A composição do meio interno é desafiada pelo ambiente externo e pela atividade metabólica. Então, para se manter a homeostasia do corpo, é importante haver um equilíbrio entre o ambiente interno e todos os seus processos metabólicos e o ambiente externo, que geralmente ele está em constante mudança, e isso pode acarretar alterações para o ambiente interno de um ser vivo. Assim sendo, a manutenção das condições estáveis do meio interno, que é conhecido como homeostasia, ela é possível graças às vias de controle e reflexo. Então, o que nós temos? Uma mudança no ambiente interno e externo proporciona um estímulo. Então, o estímulo ele causa uma resposta. A homeostasia só é mantida justamente devido a essas vias de controle de reflexo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você pisa no acelerador de um carro, por exemplo, isso seria o estímulo. O que geralmente acontece? O carro ele acelera. É a resposta que foi gerada a partir do estímulo. Por outro lado, se você tira o pé do acelerador, ou seja, você está removendo o estímulo, o carro irá desacelerar. Então, o que nós temos aí? Que o ambiente interno isso é mantido em equilíbrio justamente graças a essas vias de controle reflexo, onde você vai ter estímulo, onde você vai ter um centro integrador, onde você vai ter uma resposta, um sinal de saída que mantém em equilíbrio as condições internas de um organismo, como por exemplo o pH, a temperatura, a frequência cardíaca, a taxa respiratória, entre outras condições, justamente graças a essas premissas relacionadas às vias de controle e reflexo, muito importantes para a manutenção da homeostase. E falando justamente sobre a homeostase, o que nós temos? A homeostasia ela requer regulação fisiológica, caso contrário ela não seria possível. Então, nós vamos começar a ver alguns conceitos muito importantes para que possamos compreender como a homeostasia ela é mantida nos seres vivos. Um dos conceitos muito importantes que eu trago para os senhores é o conceito de ponto de ajuste ou de referência. O que seria? É o valor pré-estabelecido à condição ideal. Pode ser uma condição fisiológica qualquer, como por exemplo a temperatura do corpo. Se você imagina que a condição ideal da temperatura corporal estaria entre 36,5 graus ou 37,5 graus, essa seria a condição ideal. Um indivíduo com uma temperatura de 40 graus Celsius, por exemplo, já não estaria dentro da condição ideal, tá? O valor de referência. Então, o ponto de ajuste ou de referência é valor pré-estabelecido. Temos agora um outro conceito muito importante, que é o de retroalimentação negativa. O que seria? Nada mais é do que a influência estabilizadora dos sistemas fisiológicos, que faz uma variável retornar ao ponto de referência do qual havia sido desviada. Aí você pode pensar, parece um conceito muito abstrato. Talvez no início, mas com o tempo é normal que nós possamos nos familiarizar com esse termo. Então vejam bem, uma via em que a resposta se opõe ou remove o sinal, ela é conhecida como retroalimentação negativa, por isso a denominação negativa, né?
e vai justamente no sentido contrário, que se opõe, que remove. Então, o que nós temos? As alças de retroalimentação negativa, o que é o objetivo? Estabilizar a variável regulada e assim auxiliam o sistema na manutenção da homeostasia. Nós vamos começar a trabalhar com esses conceitos. O primeiro conceito de retroalimentação negativa, mas existe um outro conceito também, um conceito muito interessante, que é o de retroalimentação positiva. A retroalimentação positiva ela visa justamente o quê? Amplificar a resposta, ou seja, o oposto da retroalimentação negativa. Então, em uma alça de retroalimentação positiva, a resposta ela reforça o estímulo, por isso a palavra positiva, em vez de reduzi-lo ou removê-lo. Tá? Um exemplo de alça de retroalimentação positiva seria o espirro e o vômito, por exemplo. Mas agora nós vamos ver com mais detalhes cada um desses conceitos, tanto retroalimentação negativa quanto positiva. No caso da retroalimentação negativa, o que nós temos? Resposta contrabalança o estímulo, desativando a alça de resposta. Então, inicialmente, o que nós temos aqui? Nós temos o estímulo inicial. Esse estímulo vai gerar uma resposta, tá? E essa resposta aqui, ela vai ter um efeito. Esse efeito é justamente sobre o estímulo inicial. É por isso que você tem aqui uma alça, tá? Uma alça de resposta que vai ser gerada. Então, o que nós temos? As alças de retroalimentação negativa podem restabelecer o estado normal, mas não tem como impedir o distúrbio inicial. Bom, gente, resumidamente, em uma alça de retroalimentação negativa, a resposta envia um sinal de volta ao estímulo. Como vocês podem ver aqui, esse sinal retornando ao estímulo. Tá? O objetivo é reduzir a intensidade do estímulo. Esse é o objetivo. Por isso, a alça de retroalimentação negativa. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Para ficar mais fácil a compreensão. Quando você está comendo, a comida que está sendo ingerida causa o quê? A distensão do estômago. Então, a mudança no volume estomacal e os primeiros produtos da digestão aciona uma alça de retroalimentação negativa, agindo através do cérebro para reduzir o apetite. Então, observe aí que você tem um estímulo e você tem uma resposta. Justamente o que? Para gerar o estado de homeostase, de equilíbrio. Até porque você não tem a necessidade de comer infinitamente, somente até o ponto que é necessário. Esse seria o caso aí da retroalimentação negativa. E na retroalimentação positiva, o que nós temos? Mais uma vez, a resposta reforça o estímulo, afastando a variável do ponto de ajuste. Então, nós temos inicialmente um estímulo, ok? Aqui o estímulo vai gerar uma resposta, e essa resposta ela vai gerar um estímulo cujo objetivo é amplificar ainda mais esse sinal. Olha que coisa interessante. Aí você vai pensar, mas isso vai ocorrer de forma indefinida? Naturalmente não. É necessário o quê? Um fator externo para romper esse ciclo de retroalimentação positiva. Então, o que nós temos? As alças de retroalimentação positiva, elas maximizam as mudanças na variável regulada. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Os músculos no estômago normalmente são regulados o quê? Para contrair e relaxar em um padrão regular, para misturar a comida suavemente. Entretanto, o que nós podemos observar? Quando uma toxina é detectada, eventualmente quando você come alguma comida que não estava em condições adequadas, ou quando acidentalmente você consome algum produto tóxico, o que ocorre? Ocorre uma ação que vai desencadear uma alça de retroalimentação positiva, que é acionada para o quê? Induzir contrações forçadas para propelir a comida de volta ao esôfago, induzindo o vômito, ou seja, é um mecanismo de defesa do organismo. Então, as vias
envolvendo as alças de retroalimentação positiva começam devagar, mas rapidamente aumentam em intensidade. Em uma alça de retroalimentação positiva, também deve haver um sinal que permite ao animal, por exemplo, parar o processo no momento apropriado, de modo que a ação não se torne uma espiral fora de controle. Aí também não teria como, Isso aí seria algo mesmo incompatível com a vida. Aqui eu também vou trazer um outro exemplo para vocês envolvendo alça de retroalimentação positiva. Isso aí ocorre no momento do parto, tá? Então, o que nós podemos observar aqui na imagem, quando o bebê está pronto para nascer, ele desce para a parte inferior do útero e começa a pressionar a cerve, a abertura do útero, como vocês podem observar aqui na imagem. Então, os sinais sensoriais enviados da cervice para o encéfalo causam a liberação do hormônio ocitocina. Esse hormônio ocitocina, aqui eu posso salientar nessa parte aqui, olha, o hormônio ocitocina, ele é um hormônio produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise. Ele é muito útil no momento do parto, porque ele ajuda a regular as contrações do útero, ok? Então, esse hormônio, a ocitocina, ele faz o útero contrair e empurrar a cabeça do bebê ainda com mais força contra a cerviz, causando mais estiramento e pressão. Então, o aumento do estiramento produz mais liberação de ocitocina, o que intensifica ainda mais as contrações que empurram o bebê contra a cerviz. Este ciclo continua, até finalmente o bebê ser expulso no parto. Então, quando isso acontece, olha, o nascimento do bebê, que ele vai promover, ele vai interromper, o ciclo de retroalimentação positiva. Vai ser, digamos, nosso evento externo, tá? Então, com isso vai acontecer o quê? Vai cessar o estiramento da cervice e interrompe a alça de retroalimentação positiva. Olha que mecanismo interessante, fisiologicamente falando aí de manutenção da homeostase. Tanto as alças de retroalimentação negativa quanto as alças de retroalimentação positiva. Ok, pessoal? Um outro conceito importante aqui é o conceito de sinal de erro. O que seria o sinal de erro? Qualquer diferença que exista entre o ponto de referência e as informações de retroalimentação. Por exemplo, se você parar para pensar aí nos batimentos cardíacos, por exemplo, se nós imaginarmos aí os batimentos cardíacos entre 60 e 100 batimentos por minuto, seria um valor de referência, tá? Qualquer valor acima desse valor de referência, entre 60 e 100 batimentos por minuto, tipo 150 batimentos por minuto, por exemplo, já seria um sinal de erro, porque já é um valor que é diferente do ponto de referência. É importante pautar que a questão da frequência cardíaca, ela naturalmente varia entre os indivíduos, de acordo com a idade, de acordo com a condição de saúde, também de acordo com a condição física da pessoa. Então, esse valor de 60 por 100 batimentos por minuto é um valor de referência dentro de certos critérios. Uma outra coisa importante dizer é que o sinal de erro, ele demanda correções. Naturalmente, a pessoa não pode, por exemplo, ficar com batimento cardíaco muito acelerado, 150 batimentos por minuto, porque naturalmente isso não é uma coisa correta para o bom funcionamento do organismo, Essa função cardíaca é muito alterada. Um outro conceito importante em fisiologia, referente à homeostasia, é informação de alimentação antecipatória. O que seria? Tem a função de alterar o ponto de referência. Nem sempre o ponto de referência ele é o ideal naquele momento, naquela circunstância. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Exemplo de informação de alimentação antecipatória, ela ocorre quando, antes de começar uma corrida de competição, por exemplo, ordens como em suas marcas e preparar são informações que elevam os batimentos cardíacos antes de você começar a correr. Ou seja, ainda no estado de repouso, já ocorre uma aceleração aí da frequência cardíaca, tá? A informação de alimentação antecipatória prevê as mudanças no meio interno antes que elas ocorram,
Ou seja, naturalmente, quando a pessoa começar a correr, ela vai realmente precisar de uma frequência cardíaca um pouco maior, justamente para suprir aí a necessidade de oxigênio. Mas observe que informações antecipadas já disparam aí vários mecanismos fisiológicos que garantem que o organismo já esteja preparado para o que está por vir. Eu trago para vocês aqui uma comparação, né, apenas didática, tá? Para podermos entender um pouquinho melhor esses conceitos. Então aqui na imagem, o que é que nós podemos observar, né? Uma pessoa dirigindo um veículo e aqui nós podemos ver os nossos conceitos trabalhados anteriormente. Por exemplo, aqui, olha, na rodovia nós temos um valor de referência, né, velocidade máxima, 65 km por hora. Esse valor depende da via, naturalmente. Então, aqui no primeiro ponto, o que nós podemos observar? A velocidade indicada, né, essa velocidade de 65 km por hora, é o nosso ponto de referência, tá ok? Então, naturalmente, a velocidade do veículo não pode estar acima desse valor aqui de referência. Então, o que que nós temos no próximo item, né? A pessoa, ao olhar aqui o velocímetro, né, o que que ela observa? O velocímetro, ele fornece justamente a retroalimentação. Por quê? O que que você vai ter aqui? Se o valor do velocímetro for diferente do valor de referência, isso pode demandar o quê? Ajustes. Imagine que a pessoa observa no velocímetro uma velocidade, por exemplo, de 70 km por hora. O valor de referência é 65. Então, o que deve ser feito? Deve ocorrer uma redução dessa velocidade. Então, você observa aí que você tem uma alça de retroalimentação negativa, ok? Então, a diferença entre o valor que você observa aí no velocímetro, por exemplo, 70 km por hora, e o valor de referência 65 é o que nós chamamos de sinal de erro. No exemplo lá associado à frequência cardíaca, se você tem lá um valor entre 60 e 100 batimentos por minuto, um valor de 150 batimentos por minuto, aí seria um sinal de erro, ok? Aí o nosso motorista aqui, ele seria o centro integrador, né? Que ele coloca aqui, olha, no item 4, o motorista atua como sistema regulador ou centro integrador, usando a informação de retroalimentação, aqui, olha, para controlar os freios e o acelerador. Eventualmente, se a velocidade estiver muito baixa, por exemplo, 20 km por hora no velocímetro, ele pode aumentar a velocidade ou diminuir se estiver acima de 65, ok? Aí, a presença de um animal na pista, né, ele seria nosso, o quê? Nosso sinal de alimentação antecipatória, ou seja, a presença do animal, né, muda o ponto de referência. De repente, a pessoa está justamente em 65 km por hora, mas essa não é uma velocidade segura para um obstáculo na pista. Então, ela vai ter que reduzir essa velocidade, por exemplo, para 30 km por hora. Então, ela vai ter um aviso, né, que vai estar direcionando ela para um novo ponto de referência, um ponto mais seguro. Então, isso seria um exemplo de alimentação antecipatória. O aviso aqui é reduzir a velocidade, ok? Se nós formos lembrar lá do exemplo da pista de corrida, né, em que os sinais sonoros para todos em suas marcas, preparar, já vai aumentar a frequência cardíaca, ou seja, prepara o organismo para aquilo que está por vir. Aqui nesse caso, né, a presença de mão na pista já prepara o motorista para aquilo que está por vir, né? Ou seja, você tem aí um sinal de perigo, então é importante reduzir a velocidade. Ok, pessoal? Continuando aqui, o que nós temos? A temperatura, ela precisa ser mantida dentro de determinados parâmetros, ok? Então, a homeostasia, ela requer regulação fisiológica para a questão da temperatura. Então, o que nós temos aqui nesse esquema? Então, nesse esquema, nós temos o quê? A temperatura normal do indivíduo, ok? Como vocês podem observar aqui nessa imagem, temperatura normal dele. Então, a temperatura humana, ela é mantida relativamente constante também por alças de retroalimentação, né? São alças antagonistas. Aqui na primeira situação, né, se o frio causa uma diminuição na temperatura corporal, aqui, olha, exposição ao frio, tá? Isso vai fazer o quê?
Isso causa um aumento na produção e uma redução na dissipação do calor. Aqui, olha, um aumento na produção de calor. Porque se você está num ambiente com temperaturas muito baixas, tá? Então a temperatura normal do corpo ela tende a ser reduzida. Então o que o seu organismo faz? Ele começa a disparar os mecanismos fisiológicos para aumentar a produção de calor, sinalzinho positivo. E também para quê? Para dissipar esse calor. Então, olha, a dissipação de calor aqui está com esse sinalzinho negativo. Esse sinalzinho negativo significa que essa dissipação de calor aqui, ela precisa ser reduzida em ambientes com temperaturas muito baixas, até porque o objetivo é manter esse calor, tá, dentro do organismo. Então, quando a temperatura corporal ela é reduzida em função de uma exposição ao frio, o corpo dispara os mecanismos para aumentar a produção de calor e diminuir a dissipação de calor. O contrário também é verdadeiro. Quando o corpo está exposto, né, a mais calor no ambiente, naturalmente a tendência é a elevação da temperatura corporal, olha, TB, temperatura do corpo. Com isso, o que internamente ocorre? Ocorre um disparo dos mecanismos fisiológicos que aumentam a dissipação de calor. Sinalzinho demais aqui, olha. Aumentar a dissipação de calor. Tá? Até porque o aumento da temperatura muito elevada no corpo é perigoso, né? E ocorre uma redução, tá? Uma redução do que? Olha, sinalzinho negativo. Redução do que? Dos mecanismos fisiológicos que produzem o calor. Porque você não precisa produzir mais calor, você está justamente querendo reduzir a sua temperatura. Isso aí é mais um exemplo que para manter a temperatura do corpo constante, né? Para manter a homeostasia, são necessários o que? Alças antagonistas aí no corpo dos seres vivos. Ok, pessoal? Bom, pessoal, continuando aqui, vamos falar um pouco agora sobre os sistemas fisiológicos, né? Que eles são compostos de células, tecidos e órgãos. Só falar um pouco de forma bem resumida, né, desses componentes fisiológicos internos, porque nós estamos falando do ambiente interno dos seres vivos. Então, é bom relembrar um pouquinho sobre os componentes desse ambiente interno dos seres vivos. Então, desde o nível celular, agora passando para o nível, né, tecidual, né, da organização das células em tecidos. Então, lembrando que no caso da espécie humana, né, nós temos aí 4 principais tipos de tecidos. O primeiro deles é o tecido epitelial, né, como os senhores bem lembram. Tá? O tecido epitelial ele pode ser estratificado, pode ser também aquele tecido epitelial em que é formado por células que produzem secreções que podem ser liberadas na corrente sanguínea, que é o caso dos hormônios. De modo geral, os tecidos epiteliais são constituídos por lâminas de células densamente agrupadas, fortemente aderidas, são chamadas células epiteliais, e que revestem superfícies, tanto externamente quanto internamente. Além disso, né, essas células atuam como barreiras e fazem transporte através dessas barreiras também. Aqui na imagem à esquerda temos aí exemplo, né, tecido epitelial estratificado. Existem vários tipos de tecido epitelial, com vários tipos de células também, aqueles famosos formatos, né, cuboide, prismático, entre outros. Aqui também temos o tecido muscular, né? Nessa imagem aí nós podemos observar o tecido muscular esquelético, né, estriado, né, essas estriazinhas aí. De um modo geral, os tecidos musculares eles compõem-se de células alongadas capazes de contrair-se para gerar forças e causar movimento. No corpo humano, né, nós temos 3 tipos de tecido muscular, né, só lembrando, que é o esquelético, o cardíaco e o liso. Cada um deles, né, com suas características próprias, contração voluntária ou involuntária, formado por células, né, musculares, né, os miócitos, com características específicas, cada uma delas, ok? Tecido conjuntivo, tecido tipicamente de preenchimento, tá? Muito importante, é um dos tecidos que tem uma maior diversidade de células e de matriz extracelular também. De modo geral, o tecido conjuntivo geralmente compõe-se por populações de células dispersas
em uma matriz extracelular por elas secretada. Esse tecido aqui é o tecido conjuntivo cartilaginoso, né? Existe com tecido conjuntivo denso, frouxo, o adiposo, o ósseo. A quantidade realmente é muito grande de células que formam aí o tecido conjuntivo. Ok, pessoal? Tecido nervoso, né? Um tecido muito importante, né? Que forma o sistema nervoso. Só destacando aqui, né, os dois tipos de células básicas desse tecido, que são os neurônios e as células da glia. Tá? Então, esse tecido aí ele é muito importante, né? Está associado à questão da coordenação do corpo, juntamente, né, com o sistema endócrino, que ajuda a regular as funções fisiológicas. E ele, juntamente com os outros 3 tecidos, né, epitelial, o tecido muscular, tá? E o tecido conjuntivo, são muito importantes para o bom funcionamento dos processos fisiológicos. E esses tecidos, geralmente, né, eles se complementam, porque vários desses tecidos são necessários para compor, às vezes, um único órgão. É o caso, por exemplo, aqui do estômago, né, que é um órgão formado aí pelos 4 tipos de tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Esses slides aí, né, sobre histologia, eles estão apenas reforçando um pouco daquilo que nós vimos anteriormente, na aula anterior, sobre os níveis de organização dos seres vivos. Tá ok, pessoal? Mas o nosso foco principal realmente são os processos relacionados à homeostasia e à termorregulação. Então, em relação à questão da temperatura, né, que é o foco da nossa aula de hoje, o que nós temos? Que a temperatura ela varia grandemente ao longo da superfície da Terra, mas as células vivas só podem funcionar em determinada faixa de temperatura. Tá? Por que será que isso acontece? Né? Acho que não é muito difícil de raciocinarmos. Bom, inicialmente, a temperatura no ambiente externo ela já é um desafio para todos os seres vivos, seja qual for o nível de complexidade deles. Então, só para relembrarmos como a temperatura ela varia muito na Terra, o que nós temos no interior da Antártica, a temperatura pode cair a aproximadamente menos 80 graus Celsius. Tá? Isso na Antártica, uma temperatura muito baixa, isso na superfície da Terra. Tá? E a temperatura também pode se levar a valores muito altos, como mais de 70 graus Celsius, que já foi registrado no deserto iraniano de Lut. Então, esse deserto iraniano de Lut é uma das regiões mais áridas e mais quentes da Terra. Então, você imagina um ser vivo, né, poder sobreviver nessas condições extremas, muito baixas e temperaturas muito altas. Por isso, o ambiente interno de um ser vivo precisa de muitos mecanismos para poder sobreviver nessa grande faixa, né, de variação aí de temperatura. Tá? Então, se as células forem resfriadas abaixo de 0 graus, então nós vamos ter aí condições muito adversas para as células. Se as células ficarem em ambientes com temperaturas muito altas, também é uma condição muito adversa para as células. No primeiro caso aqui, imaginando elevação de temperatura no ambiente externo, o que poderia acontecer, por exemplo, com as nossas proteínas? Elas poderiam desnaturar com o aumento excessivo da temperatura externa, caso ela fosse transferida diretamente para o ambiente interno, esse aumento brusco de temperatura. Em contrapartida, o que nós podemos observar se as temperaturas forem muito reduzidas, tipo abaixo de 0 graus Celsius? Cristais de gelo naturalmente são formados, tá, e lesam as estruturas celulares, como é o caso, por exemplo, das organelas. Certo? Então, alguns animais eles possuem adaptações como moléculas anticongelantes no sangue que os ajudam a resistir ao congelamento, no caso de animais que vivem em ambientes com temperaturas muito baixas, tá? Como é o caso, tá, da Antártica, que muitos animais vivem lá. O caso, por exemplo, de peixes. Tá? E é justamente nos peixes, né, onde foi identificado o primeiro anticongelante, né, de origem animal, que se tratava de uma proteína, que foi identificada há algumas décadas, né, no sangue de alguns peixes da Antártida, e que impediu que as células de sofrerem esse processo aí de lesão pela formação de cristais no interior aí
das células, tá? Então, observe muito bem que, embora você tenha uma grande variação na temperatura ambiente, os organismos vivos, eles desenvolveram, né, ao longo da evolução, estratégias fisiológicas para poder sobreviver às condições mais adversas possíveis. Bom, pelo menos até certos limites, naturalmente. Tá? Um outro conceito interessante aqui em fisiologia é o conceito de Q10. Né? O Q10 é uma medida de sensibilidade à temperatura. Aqui nós podemos observar nessa equação. A sensibilidade à temperatura de uma reação pode ser descrita pelo seu Q10. Então, o que seria o Q10? Né? O Q10 ele é um quociente calculado, adivinhem só, dividindo-se a taxa de reação de um processo, aqui olha, representado aqui na legendazinha pela letra R, né? A taxa de reação de um processo, aqui, ó, taxa de reação de um processo, tá ok? A determinada temperatura, por isso tem esse T aqui, olha, temperatura, tá? Essa temperatura é 10 graus Celsius, tá? Então, o Q10 é um quociente calculado dividindo-se a taxa de reação de um processo R, a determinada temperatura, por isso que é RT, pela taxa de reação do processo a uma temperatura de 10 graus Celsius menor, tá? No caso menor, se for aqui, olha, no dividendo, então você tem RT menos 10. Então, quando nós levamos em consideração uma temperatura 10 graus menor, você tem, olha, menos 10 graus, tá ok? Então, o que que nós temos aqui, olha? Um Q10 de 2, esse Q10 pode virar, pode ser 2, pode ser 3. Então, um Q10 de 2 significa que a taxa de reação, ela dobra a cada aumento de 10 graus Celsius de temperatura. Ela vai dobrar, tá? Enquanto um Q10 de 3, diria que essa taxa ela triplica. O Q10 ele pode ser medido para uma reação enzimática, tá? Ou a taxa de consumo de oxigênio. Eu acho que no gráfico aqui vocês vão poder entender um pouquinho melhor, tá? Como esse valor do Q10 ele vai mudando a cada 10 graus Celsius na temperatura, tá? Por isso que o nome é Q10. Então, se nós podemos observar aqui, olha, os valores de Q10, tá? Então, aqui, olha, um Q10 de 1, olha, essa reação não é dependente da temperatura, tá? Então, você observa o aumento da temperatura e o Q10 continua igual a 1, né? Então, você não tem um aumento na taxa de reação aqui, ó. Aumento na taxa de reação. Não tem, olha. Ok, aqui, ó, o valorzinho de 1. Por outro lado, se você tem um Q10 de 2, olha, Q10 de 2 significa o quê? A taxa de reação dobra, por isso é 2, a cada aumento de 10 graus na temperatura. Então, vamos pegar aqui essa curva aqui em azul. Então, você tinha um valor de 10, passou para 20. Então, um aumento de 10 graus na temperatura. Então, a taxa passou de 1 para 2. Podem observar aqui, olha, de 1 para 2. Ok. Se nós aumentarmos agora mais 10 graus, você passando de 20 para 30, né? O que aconteceu? Passou de 2, adivinhem para quanto? Aqui, olha, o valorzinho aqui é de 4, olha. Então, passou de 2 para 4. Se ocorrer um aumento de mais 10 graus na temperatura, tipo de 30 para 40, então a taxa aqui de reação vai passar de 4 para 8. Tá? Então, o Q10 de 2 indica que a cada 10 graus na temperatura que aumenta, a taxa da reação ela vai dobrar. Então, okay. E o raciocínio semelhante é para o Q10 de 3. No Q10 de 3, o que você tem? A reação ela vai triplicar a cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura. Aqui, por exemplo, começou em 10, tá? Passou para 20. O que nós podemos observar na taxa de reação? Que passou de 1 para 3. Mais um aumento de 10 graus na temperatura. Taxa de reação vai passar de 3 para 9. Então, esse aqui é um outro conceito muito interessante em fisiologia, justamente a taxa de reação. Ok, pessoal? Quanto maior o Q10 da reação ou processo,
mais a taxa de reação se eleva em resposta ao aumento da temperatura, como vocês puderam observar aí. Agora, uma coisa importante em fisiologia também é a questão da classificação dos animais em relação à regulação térmica. Então, como é que se dá aí essa classificação? Então, ela pode ser de acordo com vários parâmetros. Vamos pegar o primeiro parâmetro aqui, olha, a temperatura corporal. Tá? Então, de acordo com a temperatura corporal, o que nós temos? Os animais podem ser classificados como homeotermos, temperatura corporal é constante, tá? Então aqui eu vou dar um exemplo aqui muito famoso, né? No caso, são as aves e os mamíferos, tá? Então os homeotermos eles mantêm sua temperatura independente da temperatura ambiental. Essa ave aqui, ela é o sanhaço do coqueiro, é o nome popular, o nome científico é Tangara palmarum, tá? Ela é muito comum aqui na nossa região norte, ok? E esse outro ser vivo, né, na imagem à direita, ele é o lobo-guará, um animal pouco conhecido no Brasil, mas que recentemente se tornou um pouco mais conhecido ou famoso, justamente em função de estampar a nota aí de R$ 200. Tá? O lobo-guará é uma espécie, né, que é Chrysocium brachyurus, né, é uma espécie de mamífero, né, um tanto ameaçada em função da perda do seu ambiente natural, e assim como os outros seres vivos também merecem serem protegidos naturalmente. Ainda em relação à questão da temperatura corporal, nós temos aqui que os animais eles também podem ser o que? Pecilotermos. O que seriam os animais pecilotermos? A temperatura corporal ela é variável. Então, os pecilotermos mais conhecidos aqui seriam os répteis, também temos peixes, temos os insetos. Na verdade, a grande maioria dos seres vivos eles não conseguem manter a sua temperatura corporal constante, né? Sua temperatura corporal ela realmente varia conforme a temperatura ambiental, tá? E esses animais aqui são exemplos de animais pecilotermos, quando nós consideramos a temperatura corporal do ser vivo. Quando nós usamos outro critério, que é a fonte de calor, que determina a temperatura do animal, nós vamos ter aí um outro agrupamento, tá? Que seriam os animais ectotérmicos, ou seja, a temperatura corporal é determinada pelo ambiente, porque o critério aqui é a fonte de calor, tá? Aqui, ó, o critério agora é a fonte de calor. Então, os ectotérmicos, né? A grande maioria dos animais pertence a esse grupo. Então, a temperatura corporal vem do ambiente e não de dentro do corpo lá do ser vivo. O que acontece, né? Muitos ectotérmicos, eles exploram seu ambiente em termos de comportamento. Aqui eu tenho na imagem, tá, para vocês, esse aí é o jacaré do Pantanal, o caimã yacari, um animal que está ameaçado recentemente aí pelos incêndios no Pantanal, tá? É um exemplo de animal que é ectotérmico, né? Quando ele utiliza, né, o seu comportamento justamente para ajudar a regular a sua temperatura. É por isso que ele fica geralmente durante o dia, né, em determinados períodos, exposto aí à radiação solar, justamente para ajudar a regular a sua temperatura interna. Além dos ectotérmicos, nós temos, tá, os animais endotérmicos. A fonte do seu calor corporal ela é interna, ou seja, resultado do próprio metabolismo, tá? Então, o que nós temos, além das aves e dos mamíferos, há outros poucos exemplos de endotérmicos, né? Como alguns répteis e peixes de natação rápida e certos insetos, que são pelo menos parcialmente endotérmicos, tá? Aqui nós temos um exemplo, né, muito interessante, que é o urso polar, que você observa nessa imagem, que a temperatura do ambiente que esse animal vive, naturalmente, é uma temperatura muito abaixo, né, muito inferior à temperatura do corpo desse animal. Mas ele consegue sobreviver a esse ambiente justamente devido à sua fonte de calor ser interna e não externa. Só abrindo um parênteses aqui, a questão do urso polar, né, um animal que já se encontra ameaçado devido às mudanças na temperatura da Terra, né? Algumas pesquisas indicam, por sinal, né, que o urso polar ele pode entrar em extinção em menos de 80 anos, que é uma informação bastante preocupante, tá? Para todos nós aí, não só da área da biologia, mas também, né,
para toda a comunidade científica, né, e população de um modo geral. Uma outra coisa interessante, os animais podem se aclimatar às variações sazonais de temperatura. O que nós podemos observar aqui? A temperatura corporal de um peixe, tá? Um animal, por exemplo, peixe silotérmico, está sempre igual à temperatura da água. Tá? Por exemplo, 4 graus Celsius no inverno e 24 graus Celsius no verão. Então, isso é uma característica dos ectotérmicos, né? Cuja temperatura corporal é determinada pelo ambiente. Tá? O que acontece no caso de alguns peixes, né? Que vivem em ambientes com a temperatura muito baixa, durante o período do inverno, por exemplo. Eles criaram um mecanismo para se adaptar a essas condições, que é isso que nós observamos aqui no tópico, né? O peixe pode expressar várias isoenzimas que podem atuar em diferentes temperaturas ótimas. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Porque o que nós observamos é que o peixe ele pode conseguir sobreviver mesmo em temperaturas muito baixas, tá? Mantendo as suas funções metabólicas, graças à ação de isoenzimas, ok? Assim, as funções metabólicas do peixe são menos sensíveis às mudanças de temperatura. Então, se nós vamos abrir um parêntese aqui, olha, no caso de um peixe que vive em ambientes com temperaturas de verão, a diminuição da temperatura feita de forma experimental, então, se vamos pegar um peixe que está acostumado a temperaturas altas, né, e pegarmos esse animal, colocarmos em um laboratório, o que nós vamos observar? Se você diminuir a temperatura do aquário que esse peixe está, vai acontecer naturalmente uma diminuição da temperatura desse animal, né? Os processos fisiológicos também como um todo, tá? Mas na natureza, quando o peixe está no inverno, em um ambiente de baixas temperaturas, a sua função fisiológica não é tão baixa, justamente em função das isoenzimas, né? Então, isso acontece justamente, né, com uma forma do animal poder sobreviver a esses ambientes com baixas temperaturas. Só abrindo um parênteses aqui a questão das isoenzimas. O que são as isoenzimas? Nada mais são do que enzimas que possuem que sequências de aminoácidos diferentes, mas que catalisam a mesma reação química. Então, logo, né, a fisiologia do peixe encontra-se, digamos, adaptada às mudanças sazonais na temperatura da água. Ok? Isso é uma estratégia para esses animais poderem sobreviver a essas mudanças muito abruptas aí no seu ambiente. Uma outra coisa interessante é como os endotérmicos produzem tanto calor, tá? Então, as células animais endotérmicos são menos eficientes no uso de energia que as dos animais ectotérmicos, uma coisa muito curiosa, né? Então, é uma falha ali no mecanismo e gera uma vantagem evolutiva, né? Isso é uma coisa bem curiosa até, né? Então, o que nós podemos observar aqui? Uma eficiência reduzida nesses animais endotérmicos faz com que eles gastem mais energia para manter o gradiente de concentração iônica. Como mais ou menos seria isso, né? Nós sabemos que as células de seres vivos, eles têm permeabilidade, por exemplo, aos íons, ok? Então, as células dos animais endotérmicos são menos eficientes no que se trata da questão da permeabilidade iônica. Ou seja, a permeabilidade da membrana aos íons, que é diferente entre as células de endotérmicos e ectotérmicos, explica a questão da produção de calor em uma quantidade maior nos endotérmicos do que nos ectotérmicos. Então, como já se sabe, a célula precisa manter uma concentração diferenciada de alguns íons dentro e fora dela. Poderia dar um exemplo para vocês, né? A concentração do íon potássio, ela costuma ser maior dentro da célula. Em contrapartida, a concentração do íon sódio, né? Ela é menor dentro da célula e maior fora da célula. Então, para manter esse gradiente de concentração, a célula gasta energia. E isso gera calor. Só que as células dos endotérmicos têm mais dificuldade para manter esse gradiente, porque sua membrana é mais permeável a passagens desses íons a favor do seu gradiente de concentração do que as células dos ectotérmicos. Então, o que poderia ser, digamos, uma desvantagem, né, bioquímica, o que nós podemos observar? Acaba se transformando em uma vantagem evolutiva. Por quê? Porque o que acontece? As células, né, elas gastam mais energia, ok, no caso das células dos endotérmicos, né, sendo menos eficientes. Entretanto, elas geram mais calor.
né? O que evolutivamente é bom para os endotérmicos, né? Poder produzir mais calor. Então, provavelmente o que nós observamos aí, né, é que ocorreu esse processo aí de diferença entre as células animais endotérmicos e ectotérmicos em relação à questão da produção de calor, né, nessa questão da energia, justamente nos primórdios aí da formação dos seres endotérmicos, né? A origem dessa diferença na permeabilidade da membrana celular provavelmente surgiu por mutação em um ectotérmico ancestral que depois deu origem aos endotérmicos. Então observe aí que foi algo que favoreceu a disseminação dos animais endotérmicos pelos mais diversos ambientes, até mesmo assim pelos períodos noturnos, em que você não tem a luz solar, né? E esses animais poderiam continuar ativos mesmo à noite, ok? Uma outra coisa importante é que os endotérmicos e endotérmicos respondem de forma diferente às mudanças de temperatura, né? Justamente em função do comportamento. Então, o que nós podemos observar aqui nas duas imagens é que um lagarto, por exemplo, que é um animal ectotérmico, e um camundongo, eles respondem de maneira diferente à temperatura, né? Justamente em função dos seus processos fisiológicos serem diferentes. Aqui no gráfico, para facilitar a compreensão, o que nós temos? No eixo aqui inferior, né, nós temos um aumento da temperatura, né, que vai de 0 a 40 graus Celsius, tá? E esse aumento da temperatura no ambiente, né, em condições de laboratório, o que ocasiona? Né? Ocasiona um aumento da temperatura corporal, no caso do lagarto aqui. Aumentou a temperatura ambiente, né, em condições de laboratório, a temperatura do animal, né, do lagarto, ela aumenta. Tá? Diminuiu a temperatura do ambiente, tá? Imagina que estava em 20, passou para 10, a temperatura aí do lagarto ela também diminui. Ok até aí? Mas quando a gente pensa no animal endotérmico, né, diferente desse animal ectotérmico, que a mudança na temperatura ambiente, né, mesmo em condições de laboratório, não afeta tanto a temperatura interna, porque esse animal ele possui mecanismos fisiológicos que garantem a manutenção da sua temperatura dentro de certos limites, ok? E é isso que nós podemos observar comparando aqui a temperatura de um animal ectotérmico, no caso de um réptil, né, um lagarto, com o de um animal endotérmico, né, um mamífero, no caso aqui um camundongo, isso em condições de laboratório, tá? Aqui, quando nós formos analisar a questão da taxa metabólica, né, isso aqui já é taxa metabólica, tá? Nós não estamos falando só da temperatura, estamos falando aqui da taxa metabólica em relação à temperatura do ambiente, ok? Então, o que nós podemos observar? Quando aumenta a temperatura do ambiente, mesmo em condições de laboratório, aqui olha, de 0 para 10, 10 para 20 até 40, o que nós observamos na taxa metabólica aqui de um animal ectotérmico, por exemplo, lá o nosso lagarto? A taxa metabólica dele também aumenta. Se diminuir a temperatura, a taxa metabólica dele vai o quê? Diminuir. Por outro lado, a taxa metabólica de um endotérmico, no caso do camundongo, ela se mantém relativamente constante dentro de uma determinada faixa de temperatura. A partir desse limite, o que vai ocorrer? Se a temperatura no ambiente começar a aumentar muito, né, mais de 30 graus, por exemplo, 35 graus, o que vai ocorrer com a taxa metabólica? A taxa metabólica do endotérmico também vai aumentar. A mesma coisa vai acontecer se a temperatura começar a baixar muito, né? Por exemplo, 25 graus, 20 graus, né? 10 graus Celsius. A taxa metabólica ela também vai aumentar bastante no animal endotérmico. Só que nesse caso aqui, o aumento da taxa metabólica e a diminuição da temperatura aqui, que vai também causar o aumento dessa taxa metabólica, ela vai ocorrer justamente o que? Para compensar a alteração da temperatura. Porque esse animal endotérmico, ele precisa manter essa temperatura constante, mesmo quando a temperatura no ambiente ela aumenta ou quando a temperatura no ambiente diminui. Nesse caso aqui, quando a temperatura do ambiente ela aumenta,
a taxa metabólica do endotérmico ela vai aumentar justamente para tentar dissipar o calor, vai desenvolver, né, vai estimular os mecanismos fisiológicos para a perda do calor. Quando a temperatura começa a baixar muito, a taxa metabólica do endotérmico, né, do camundongo, ela dispara, ela aumenta justamente para disparar aqueles processos fisiológicos para reter o calor, para impedir a perda de calor. Ok, pessoal? Então, aí vocês podem observar essa diferença entre as taxas metabólicas entre endotérmicos e ectotérmicos quando ocorre variação na temperatura do ambiente. Isso aqui em condições de laboratório. Agora, quando nós formos observar as condições reais do ambiente, no campo, por exemplo, aqui, ó, no caso do animal ectotérmico, né, do lagarto, nós observamos que a temperatura dele, na verdade, não varia tanto, tá? A temperatura corporal do lagarto, ela depende do ambiente, ok, tá? Só que no caso do ambiente natural, o lagarto pode regular a sua temperatura através da movimentação entre diferentes locais, graças ao comportamento dele. A sua temperatura corporal se mantém dentro de certos limites. Ou seja, que olha, no início do dia, né, nascer do sol, vocês podem observar aqui no gráfico, ocorre um aumento na temperatura ambiente, tá? Até períodos assim como meio-dia, que a temperatura ambiente está muito elevada, aqui olha essa faixa, até mesmo que é o pôr do sol, quando a temperatura ambiente começa a reduzir bastante, ok? Só que você observa que a temperatura do corpo do lagarto ela se mantém o quê? Relativamente constante, graças ao seu comportamento. Então você deve imaginar que no início do dia, né, quando a temperatura corporal do lagarto ela é muito baixa, né, aí está nascendo o sol, o que acontece? O lagarto ele se aquece sob o sol, ok? Para aumentar essa temperatura corporal. Quando a temperatura corporal dele já está em nível, digamos, aceitável, ideal para os processos fisiológicos dele ocorrer naturalmente, e não precisa continuar aumentando a sua temperatura corporal, até porque isso pode ser perigoso para ele. Então, geralmente, em períodos mais quentes do dia, esses animais, os ectotérmicos, eles procuram refúgios, procuram sombras, procuram ficar em locais protegidos, como embaixo de uma árvore, por exemplo, tá? Um local aqui mais sombreado, tá? E quando já chegou o final do dia, né, a temperatura cai, o que o lagarto faz? Ele procura um abrigo, por exemplo, né, ele procura a sua toca, onde ele vai poder o que? Se proteger, tá? E ainda conseguir manter sua temperatura corporal em níveis adequados para suas atividades metabólicas em um ambiente, por exemplo, um deserto, onde as temperaturas à noite elas caem bastante. Então isso também pode ser perigoso para um animal ectotérmico se expor a essas condições. Ok, pessoal? Então, em condições de laboratório, geralmente a temperatura de um animal ectotérmico ela acompanha o aumento da temperatura ambiente, mas em condições de ambiente, né, de campo mesmo, de natureza, nós observamos que o cenário é um pouco diferente, justamente devido ao comportamento do animal, tá? Que nós vamos ver mais à frente, agora no próximo slide, que se trata da termorregulação comportamental, né? Isso é feito tanto por ectotérmicos quanto por endotérmicos, tá? Então, o que nós podemos observar aqui nessas duas imagens, né? Ectotérmicos e endotérmicos utilizam seu comportamento para regular a temperatura corporal. Então, quando a temperatura do ar da savana aumenta, o elefante pode termorregular banhando-se com água, né, e assim dissipar o calor. Ou em regiões com temperaturas muito baixas, zonas temperadas, quando a temperatura cai bastante no inverno, animais, até mesmo os endotérmicos, né, como esses mamíferos aí, né, esses primatas, eles podem, né, através do seu comportamento, se manter o que em grupos, né, e aí conseguir reter o calor, né, produzido pelo seu metabolismo, o que é uma estratégia muito vital para a sobrevivência desses animais. Isso não acontece apenas, né, com os outros animais aí, mas também com a nossa própria espécie humana, né? Nós também temos esse comportamento, né, de termorregulação aí, quando você mora, né, em ambientes, temperaturas muito altas, né, as pessoas que moram em regiões de deserto, tá? Geralmente usam roupas mais adequadas para essa região,
E também aqui nos nossos grandes centros urbanos, né? Assim como o lagarto que nós vimos no slide anterior, né? Que busca uma sombra para se proteger da radiação solar, né? Quando a temperatura está muito alta, os seres humanos também, né? Buscam estratégias um pouco semelhantes. Bom, pessoal, falando aqui um pouco ainda sobre a questão, né, da temperatura, o que nós podemos observar? A temperatura corpórea do animal, ela pode ser influenciada pela alteração de 4 modos de troca de calor entre seu corpo e o ambiente, como nós podemos ver aqui na ilustração, ok? Então vamos ver aqui o primeiro caso, é o caso de radiação. Inicialmente, só abrindo um parênteses, né? O calor, né? Já que nós estamos falando de temperatura e tudo mais, ele é uma energia em trânsito, ou seja, ele se propaga de um local ou um corpo onde a temperatura é maior para outro, onde a temperatura ela é menor, tá? Só abrindo esse parênteses aqui, ok? Então, em relação à questão da radiação, o que seria a radiação aqui? Ó? Nós podemos observar que uma fonte de calor, né? E que objetos próximos dessa fonte de calor, para exemplificar esses 4 principais mecanismos aí de troca de calor entre um animal e o seu ambiente, tá ok? Então, o primeiro deles aqui, né, que seria a radiação. Podemos observar aqui, olha, radiação. O calor transfere-se de objetos quentes para objetos frios através de ondas eletromagnéticas, né, como é o caso da radiação infravermelha, tá? Só lembrando, a radiação infravermelha é uma radiação não ionizante, né? E a gente não consegue visualizar ela, porque está na porção invisível do espectro eletromagnético, não tem como ver ela, ok? Eu vou citar para vocês como exemplo, acho que a principal fonte de radiação que nós temos é a energia solar, ok? Mas aqui no nosso caso, né, do desenho, nós podemos citar como uma fonte de radiação justamente esse calor, né, que emana aí de uma fogueira, tá? É um exemplo de radiação, ok? O próximo exemplo aí seria de condução, né? O que seria a condução? A condução ela ocorre quando o calor ele transfere-se diretamente, tá, de objetos de diferentes temperaturas que estão em contato. Então, se nós formos observar aqui na imagem, nós temos aqui um exemplo de condução. Então, o que nós podemos observar aqui, né? Nós temos aqui um utensílio, né? Tá? Seria aqui uma panela, tá? E aí o calor aqui presente nela, ele passa para o cabo dela, tá? Através da condução, ok? Então ela ocorre, o processo de condução, ele ocorre justamente quando há um contato, um contato direto entre, né, os objetos. Tá? Então ocorre a condução. É importante que esses objetos estejam em temperaturas diferentes. Por exemplo, aqui o cabo aqui dessa panela estaria em uma temperatura menor do que o corpo aqui da panela, ok? Ou de uma caçarola, ou seja lá qual o utensílio nós possamos estar analisando, ok? Terceiro, digamos, mecanismo aí de transferência de calor ocorre por convecção. Tá? O que seria a convecção? É a transmissão de calor, né, que ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Então aí nós temos como os principais exemplos as correntes de ar atmosférico. Aqui na ilustração nós temos o que? A convecção que ocorre aqui, olha, dentro aqui desse objeto, tá? Imagine que você tem um líquido aqui dentro. Então a temperatura na parte inferior, a temperatura aqui na parte inferior, ela é uma temperatura maior do que a temperatura do líquido aqui na superfície da coluna aqui do líquido. Então isso gera correntes de convecção, tá? Correntes que possibilitam a transferência do calor de uma área em que a temperatura é maior para uma outra em que a temperatura ela é menor. Isso também acontece nas nossas casas, né? Em objetos, né? Como por exemplo o ar-condicionado, que é colocado na parte superior, né? Das dependências da casa, porque o ar frio ele é o que? Mais denso e a tendência dele é descer. O ar quente ele é menos denso, a tendência dele é subir, tá ok? Só mais um exemplo aí dessas correntes de ar aí, ou essas massas de ar aí que
se movimentam de acordo aí com essas diferenças de temperatura e ajudam aí na propagação de calor. O quarto mecanismo, né, melhor dizendo, seria a evaporação. Tipicamente, ela não estaria dentro desses três principais mecanismos aí de transferência de calor, que é radiação, condução e convecção, tá? Que ocorrem entre aí os objetos, entre os diferentes espaços, tá? Ou locais. Mas ela é um caso interessante, né? A evaporação, quando se trata de um animal, né? E a superfície do corpo desse animal e o ambiente, tá? No caso da evaporação, só abrindo um parêntese, né? Ela representa o que? A passagem lenta e gradual de um estado líquido para um estado de vapor, né? Uma mudança de estado. Mas isso acontece em função do aumento da temperatura. Então, assim, o calor, né, transfere-se para longe de uma superfície quando a água evapora dessa superfície. Isso acontece muito, por exemplo, com as pessoas quando estão fazendo atividade física, né? Você começa a suar e isso, né, gera, né, o que nós chamamos de efeito da sudorese. Então, o líquido que fica na superfície do seu corpo ajuda a reduzir a sua temperatura corporal, né? Que é uma coisa muito importante para a manutenção da homeostase. Na ilustração a seguir, nós podemos ver esses mecanismos em ação aí, radiação solar, né? Nós podemos ver aqui, olha, o que mais? Evaporação. Isso aqui num ser vivo, né? Em que ele está exposto a todas essas trocas de calor. Aqui no caso da evaporação de água pela superfície corporal ou respiração, ela ajuda a diminuir a temperatura. O que mais aqui nós temos? A radiação, tá? Objetos presentes no ambiente trocam radiação entre si com o céu, tá? Os objetos quentes perdem calor para os objetos frios, tá ok? Se nós tivéssemos aqui uma fogueira, nós estaríamos que essa fogueira estaria transmitindo calor para esse ser vivo. No caso aqui nós temos uma rocha, né? Ela pode aquecer e transferir calor para esse ser vivo. Nós temos aqui o sol, que ele está transferindo calor para esse ser vivo. Tudo isso através da radiação, nesse caso aqui ondas eletromagnéticas, tá? Um outro exemplo aqui, olha, convecção, né? Como a convecção entraria aqui nesse exemplo, né? O calor é perdido por convecção quando uma corrente de ar é mais fria que a temperatura da superfície corporal, então isso ajuda a reduzir a temperatura do corpo. E a condução, quando eventualmente você encosta, né, em superfícies muito quentes, né, esse calor da superfície muito quente pode passar para você, ou vice-versa, né, se você está com uma temperatura muito elevada, você encosta em um objeto com uma temperatura menor, você pode passar a sua temperatura para esse objeto. Aqui é muito interessante observarmos o balanço energético. Né? O que seria o balanço energético? Podemos observar. É o total da produção de calor e da perda de calor. Então, aqui é uma equação bem simples até. Tá? Então, o calor que chega, usualmente, vem do metabolismo. Tá? Então, metabolismo, né? O calor dentro. Tá? E também da radiação absorvida, né? No caso aqui, a radiação solar. Isso. Tá? O calor interno. Sinalzinho de mais aqui. Metabolismo e a radiação absorvida, no caso a radiação solar. E o calor que deixa o corpo, né, que é o calor que vai fora, né, o calor para fora, que deixa o corpo, ele se dá através dos seguintes mecanismos, né, desses quatro mecanismos, né? Radiação liberada, aqui a radiação liberada, ele pode se dar por convecção, tá? Convecção. Aqui no slide está curioso que está escrito convenção, né? Mas é convecção. Então, observe que os livros, né, eles também têm alguns pequenos errinhos que é sempre bom a gente estar observando. Tá? Então, aqui nós temos radiação liberada, convecção, condução e evaporação. Foram aqueles mecanismos que nós vimos anteriormente. Ok? Uma outra coisa importante é o seguinte, né? É que tanto ectotérmicos quanto endotérmicos controlam o fluxo sanguíneo para a pele. Isso é uma coisa muito interessante, né? Uma forma de você manter a sua temperatura adequada em determinadas condições adversas. Por exemplo, as trocas de calor entre o ambiente interno e a pele ocorrem principalmente através do fluxo sanguíneo. Um bom exemplo aqui são as iguanas marinhas, muito comuns, né, no arquipélago de Galápagos, tá?
Todos os animais têm um comportamento muito interessante, tá? Então, na imagem esquerda, nós podemos observar uma iguana marinha, né? Ela está se aquecendo sobre as rochas, tá? E aqui na imagem à direita, podemos observar uma iguana marinha que está nadando. Geralmente, esses animais eles conseguem encontrar o seu alimento, por exemplo, algas, justamente o que? No mar. Então, a iguana, que é um animal, né, ectotérmico, ela precisa o que? Mergulhar. E quando ela mergulha, você já deve imaginar que a temperatura da água é uma temperatura baixa. Então a tendência é ocorrer uma diminuição da temperatura do corpo desse animal. Mas mesmo assim ela precisa continuar indo atrás do seu alimento. Então esse animal ele tem uma estratégia para não deixar essa temperatura corporal cair tanto quando ele está no mar, num ambiente com temperatura baixa, que nós podemos observar aqui nessa ilustração, tá? As iguanas, elas alternam entre a alimentação no oceano gelado, né, que diminui a sua temperatura corporal, mas elas retêm, né, a temperatura corporal o máximo possível enquanto estão nadando, né, em busca de alimento. Como é que elas conseguem fazer isso? Elas conseguem fazer isso diminuindo a frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo para a pele. Com isso, elas têm menos perda de calor. Então, nós podemos observar aqui no gráfico que quando a iguana ela mergulha, né, ela entra no oceano, o que acontece? Ocorre uma diminuição da temperatura, é óbvio, né, um animal, né, ectotérmico, e também ocorre uma diminuição na frequência cardíaca. Tá? Isso quando ela está o quê? Na água. Tá? Só que quando ela reduz a sua frequência cardíaca, isso ajuda o quê? A impedir que ela perca muito calor, tá? Através da sua superfície, né? Através da pele. Porque o sangue, né? O sangue circula internamente pelo corpo desse animal, né? Ele está lá, é um sangue que tem uma temperatura maior. Então, se a frequência cardíaca aumentar muito quando esse animal está na água, então esse sangue que tem uma temperatura maior, né? Esse sangue está circulando internamente no corpo desse animal, ele vai chegar também, em algum momento, às regiões periféricas do corpo desse animal. Por exemplo, às extremidades, aos membros superiores e aos membros inferiores. E ele vai levar o calor produzido metabolicamente também pelo organismo, que também produz calor. Tá? Embora a principal fonte de calor dele não seja internamente, seja o meio externo. Tá? O que acontece? Ele vai perder calor. Tá? Então, por isso que não é interessante que a frequência cardíaca esteja muito elevada quando esse animal está dentro da água. Então, por isso que a frequência cardíaca dele ela é reduzida. Tá aqui? Lógico, a temperatura continua caindo, mas não cai tanto. Por outro lado, né, quando esse animal ele sai da água, né, já conseguiu se alimentar, o que ele faz? Ele eleva rapidamente a frequência cardíaca. Vocês podem ver aqui no gráfico, né, ele eleva. Com isso, o que acontece? Aumentando a sua frequência cardíaca, ele consegue o quê? Dissipar mais o calor pelo seu corpo, né? Então, você observa a temperatura dele aumenta. Naturalmente, o fato de ele estar exposto à radiação solar contribui significativamente para o aumento dessa temperatura. Mas a frequência cardíaca também dá sua contribuição, ok? Então, o aquecimento sobre as pedras quentes que ocorre, né, possibilita esse animal, né, aumentar essa temperatura corpórea, tá? Justamente com o fluxo sanguíneo. Ou seja, embora ele tenha perdido um pouco de calor, né, quando ele estava lá nessa condição de aumentar essa frequência cardíaca, que quando ele aumenta a frequência cardíaca, ele também acaba perdendo calor, né, porque ele dissipa o calor também para a pele, isso também é uma perda de calor para o ambiente, mas como ele está exposto à radiação solar, eventualmente, né, ele acaba aumentando essa temperatura, porque justamente esses animais, por serem ectotérmicos, a sua principal fonte de calor é o quê? O ambiente, né, o meio externo que esse animal está presente, no qual ele vive. Então, continuando, em relação agora aos peixes, né, alguns peixes aumentam a temperatura corpórea conservando o calor metabólico. Isso é uma coisa também muito interessante. Os peixes, embora eles produzam, né, calor por meio da sua atividade metabólica, mas eles têm essa dificuldade mesmo na retenção desse calor. E isso a gente pode constatar na maioria das espécies de peixe. Tá?
Então, geralmente esses peixes, eles são chamados de peixes frios, tá? Em sua grande maioria. Porque são aqueles peixes em que eles não conseguem manter uma diferença de temperatura entre o meio externo, né, o ambiente externo, e a sua temperatura corporal. Então, se você imaginar um peixe que vive em águas frias, né, ele vai ter uma temperatura corporal geralmente muito baixa. Uma exceção são os peixes conhecidos como peixes quentes, que eles conseguem manter uma diferença entre a sua temperatura interna, né, corporal, em relação à temperatura do ambiente. Geralmente esses peixes, os peixes quentes, eles possuem uma temperatura corporal maior do que a temperatura do ambiente, tá? Mas como é que será que isso ocorre? Então vamos analisar cada um desses casos aí, tá? O primeiro desses casos é o caso da maioria dos peixes, tá? Que são os considerados peixes frios. Como é que funciona aí? Seus sistemas circulatórios conduzem sangue frio, né? E oxigenado das brânquias através de uma grande aorta dorsal para o resto do corpo. Ou seja, o sangue ele precisa ser oxigenado aqui nas brânquias aqui do animal, ok? Só quando isso acontece, o que ocorre? O sangue que vai aqui para essa região, para ser oxigenado, é um sangue que ele tem uma temperatura maior, tá? É um sangue que veio do interior do corpo do animal, como nós podemos ver aqui indicado pela seta, né? Aí, veio aqui do coração do peixe, tá? Só que quando ele chega aqui nessa região que ocorre as trocas gasosas, também há uma dissipação de calor, ou seja, o peixe ele perde calor para o seu ambiente externo. O sangue ele se torna realmente oxigenado, só que ele acaba adquirindo a temperatura da água. E esse sangue com uma temperatura mais baixa, né, temperatura externa, ele vai o quê? Ser um sangue que vai circular pelo interior do corpo do animal. Ou seja, você tem aí um sangue gelado, né, que vai ser direcionado para o interior do corpo do animal. Nesse caso específico aqui, olha, pela aorta dorsal. Vocês podem acompanhar aqui pelas setas, tá? E as artérias transportam sangue para os tecidos, tá? Então é um sangue oxigenado, tá ok? Só que é um sangue que tem temperaturas muito baixas, né? Tem pouco calor. Isso acontece muito na maioria dos peixes, né? Como por exemplo aqui as carpas, tá? São exemplos aí de peixes chamados de peixes frios, que não conseguem manter uma diferença na temperatura interna com relação à temperatura do meio externo. E onde está aí a grande diferença nos outros peixes, tá? Que são os considerados peixes quentes. Esses peixes eles possuem um diferencial, tá? Que vamos chegar nele daqui a pouco. Então, inicialmente, você pode observar que todo aquele processo inicial em que o sangue ele é bombeado do coração vai até as brânquias para ele ser oxigenado, até aí é ok, semelhante aos outros peixes. Só que quando esse sangue oxigenado ele volta para o corpo do animal, tem um diferencial. Qual seria esse diferencial? Esse diferencial é o seguinte, que nós temos uma ramificação aqui, olha, digamos, dessa artéria aorta principal aqui, nós podemos ver no detalhe, aqui, nesse detalhe, que é aumentado aqui, olha, na imagem, na parte inferior, tá? Então nós temos o sangue, né, que é um sangue oxigenado, que ele vem aqui da região das brânquias, tá? E esse vaso, ele está em contato muito íntimo com outro vaso, olha, veias aqui embaixo, tá? O que acontece? As veias, elas levam o sangue, tá? Nesse caso aqui, olha, dos tecidos, tá? Das diversas partes do corpo para o coração. E o que acontece? Esse sangue circula dentro das artérias e dentro dessas veias, eles possuem uma diferença de temperatura. Isso é uma coisa muito importante de ser observado. Então, aqui no detalhe, vocês podem ver esse mecanismo chamado trocador de calor por contracorrente.
ele é o segredo que permite aos peixes, chamados de peixes quentes, manterem uma temperatura corporal diferente da temperatura ambiente, geralmente uma temperatura corporal maior. E o que seria esse trocador de calor por contracorrente? Ele permite ao calor passar para o sangue arterial, aquele sangue gelado, esse aqui, olha, que está vindo das brânquias, o sangue venoso, né, aquecido pelo metabolismo dos músculos. Então, se você observar aqui, quando esse sangue ele passa, tá, aqui pelo interior das veias, em direção aqui, olha, ao coração e depois ele iria para as brânquias, o que acontece? Boa parte do calor que está aqui nesse sangue no interior das veias, ele não é perdido para um ambiente externo, né, nas trocas gasosas. Muito pelo contrário, ele é retido aqui nessa região. Por quê? Porque existe uma diferença de temperatura entre o sangue no interior das artérias, né, um sangue oxigenado com uma baixa temperatura, tá? E o sangue, né, o sangue venoso com uma baixa concentração de oxigênio, mas com uma temperatura maior. Então o calor naturalmente ele vai passar aqui dessa região dos vasos sanguíneos, no caso das veias, para as artérias. Isso é um mecanismo muito interessante. De um modo geral, esse mecanismo permite o quê? A retenção de uma parte do calor. Então o calor acaba não se perdendo aqui quando ocorrem as trocas gasosas nas brânquias. Muito pelo contrário, ele fica retido aqui no interior do corpo do animal, pelo menos uma parte desse calor, ok? Então isso permite que a temperatura desses peixes esteja acima da temperatura da água. Aí um exemplo, né, o atum de nadadeiras azuis e também o grande tubarão branco. São animais muito velozes, têm um metabolismo bastante diferenciado e que conseguem manter uma temperatura corporal maior do que a temperatura ambiente. Uma outra coisa interessante, né, alguns ectotérmicos regulam a produção de calor. Então isso nós podemos observar, por exemplo, com insetos. Tá? Então alguns ectotérmicos, como insetos, aumentam a temperatura corporal pela produção de calor. Só que digamos que é uma produção assim meio coletiva. Aqui na imagem, né, o que nós podemos observar? As colônias de abelhas, né, sobrevivem ao inverno frio, porque as abelhas operárias, né, a grande maioria dessas abelhas aqui, tá, elas produzem calor metabólico, ok, né, a maioria dos ectotérmicos produzem calor metabólico. Aí o que acontece? No inverno, elas conseguem reter esse calor justamente devido a esse comportamento delas aqui de agregação. Então aqui no centro da imagem, tá, aqui no centro da imagem, nós podemos observar a temperatura ela é maior do que aqui, olha, na periferia da imagem, né, na periferia da colônia, onde as temperaturas são mais baixas. Então esse aglomerado, né, de insetos, né, na colônia aqui permite justamente fazer com que as abelhas não percam esse calor que é produzido metabolicamente para o ambiente externo. Esse ambiente externo aqui que está com uma temperatura muito baixa, especialmente no inverno. Então isso é uma estratégia de alguns ectotérmicos, né, para regular o calor produzido internamente aqui na colônia de uma forma que ele não se perca para o ambiente externo, como nós podemos ver aqui nessa imagem, né, uma fotografia de infravermelho, que a temperatura interna aqui é maior que nas periferias aqui da imagem, né, representando a colônia aqui de abelhas. Um conceito muito interessante, agora que nós vamos começar a trabalhar, é a questão das taxas de metabolismo, a taxa metabólica basal. Então, o que seria a taxa metabólica? Tá? A taxa metabólica do animal em repouso, dentro da zona neutra de temperatura, corresponde à taxa metabólica basal. Então, essa zona neutra de temperatura, nós podemos observar aqui, olha, zona neutra de temperatura, o que ocorre nela, né? Na zona neutra, a taxa metabólica, tá, ela costuma ser baixa, isso é uma coisa importante, e ela não varia com a mudança de temperatura, por isso a palavra neutra. Tá? Além disso, a taxa metabólica basal, tá, chamada de TMB, né, é a taxa que fornece energia suficiente
para a execução das funções basais do animal em repouso. Então, o animal está em repouso, né? Mesmo assim, ele continua necessitando manter suas atividades fisiológicas funcionando. Só que o nível mais baixo, por exemplo, a questão da respiração. Então, a taxa metabólica basal ela fornece as condições necessárias para que o animal continue mantendo as suas atividades fisiológicas normais, tá? Só que o nível mais baixo, tá ok? Podemos observar aqui a zona, né, termoneutra, tá? Como já foi comentado anteriormente. Então, dentro dessa zona termoneutra, que nós podemos observar em relação à taxa metabólica, né? Que é uma taxa metabólica baixa, tá? Taxa metabólica básica. Você observa que a constância dessa taxa metabólica, né? E embora você tenha uma variação da temperatura, aqui, olha, podemos dizer, olha, varia um pouco abaixo de 30, um pouco mais acima de 30 graus Celsius. Apesar dessa variação na temperatura, a taxa metabólica ela praticamente é independente dessa variação de temperatura. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós estamos aqui na chamada zona termoneutra, ok? Agora, saindo dessa zona termoneutra, você vai ter aqui uma alteração na taxa metabólica. Geralmente você vai ter um aumento nessa taxa metabólica, quando você tem uma diminuição da temperatura, justamente porque são disparados os mecanismos fisiológicos para a produção e retenção de calor. Quando você tem aqui um aumento da temperatura ambiente muito alta, tá? Esse aumento ele é perigoso. Então, o que vai ocorrer é um aumento da taxa metabólica justamente para disparar os mecanismos fisiológicos que garantem a dissipação do calor, tá? Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, que a gente observa que o organismo ele consegue, né, trabalhar muito bem essa taxa metabólica em temperaturas mais baixas. Aqui você tem, olha, esse intervalo aqui, olha, de 0 até 25 graus Celsius é um intervalo bem maior do que entre, digamos aqui, 30, 35, 36 e um pouco mais de 40, olha, um intervalo bem menorzinho aqui, tá? Então, o animal ele consegue trabalhar a sua taxa metabólica, digamos, em um intervalo maior de temperaturas mais baixas do que em temperaturas muito altas. Provavelmente porque você tem um aumento muito acelerado da temperatura, isso pode causar sérios danos celulares, como, por exemplo, desnaturação de enzimas, alterações em vários processos fisiológicos que seriam realmente muito complicados. Então, de uma forma bem resumida, fora da zona termoneutra, tá? Essa zona aqui, o animal ele precisa aumentar a sua taxa metabólica, tá? Aumentando a taxa metabólica tanto para produzir calor em baixas temperaturas, quanto para perder calor, tá? Em temperaturas mais altas. Bom, aqui nós temos outro aspecto também importante, que é o seguinte: os endotérmicos respondem ao frio através da produção de calor ou da redução da perda de calor. Tá? Então, são alguns mecanismos que permitem esses animais sobreviverem de acordo com a variação de temperatura no meio externo. Tá? Então, como nós vimos no slide anterior, né, a questão da taxa metabólica basal, ela é influenciada, né, quando esse animal ele sai da sua zona termoneutra. Só que a taxa metabólica basal também ela é influenciada pelo tamanho corporal do animal. Então, quando você tem animais pequenos, como camundongos, geralmente eles tendem a ter uma taxa metabólica basal maior do que animais de grande porte, como o elefante, que possui uma taxa metabólica basal menor, né? Curiosamente, isso acontece na natureza, né? Alguns dos motivos pelos quais isso acontece, nós ainda de fato não sabemos. E no que diz respeito à questão da temperatura, né, para esses animais poderem estar aí mantendo o calor ou perdendo o calor, o que nós podemos destacar é o seguinte: no que diz respeito à questão da temperatura crítica mínima, né, os mamíferos podem produzir calor através de tremores, no qual os músculos esqueléticos contraem-se uns com os outros. Isso aqui é uma cena muito típica da gente observar, né, em dias frios, tá? Uma forma dos músculos esqueléticos produzirem calor, tá? Através dos tremores. E também tem uma forma dos organismos vivos em temperaturas muito baixas
deles produzirem calor sem precisar dos tremores, que ocorrem em um tecido adiposo especializado chamado de gordura marrom. Aqui nós podemos observar na imagem um animal, por exemplo, um esquilo, tá? De ambiente com temperaturas muito baixas, tipo o hemisfério norte. Um animal desse poderia ser encontrado. Então, nós observamos na imagem aqui, especificamente essa parte aqui, olha, do lado direito, né, a gordura marrom, bem aqui nós observamos a gordura branca, tá? Ambos os tipos de gordura fazem parte, né, do tecido adiposo, tá? Só que isso aqui seria a gordura marrom, isso aqui a branca. Existem algumas diferenças entre elas, né, que a gente já pode visualizar aqui a olho nu, mas o tecido adiposo marrom é especializado em produzir calor, tá? Então nós observamos a distribuição dele específica próximo de órgãos importantes de alguns animais de regiões com temperaturas baixas, boa parte do ano. Então aqui, olha, próximo do coração, aqui próximo dos rins, tá? Então, de um modo geral, as células de gordura branca, então aqui no meu lado esquerdo, né, contém grandes depósitos de lipídios, então armazenamento mesmo, tá? Mas possuem poucas organelas e fraco suprimento sanguíneo, tá? Então você não tem muitas organelas aqui nessas células aqui do tecido adiposo, ok? Enquanto as células de gordura marrom, que é à direita, tá? Vocês podem observar, possuem muitas organelas, especialmente uma organela muito importante para a produção de energia, que são as mitocôndrias, tá? E também rico em suprimento sanguíneo. Então, essas células aqui do tecido adiposo marrom, ele produz calor, tá, para o organismo vivo, sem necessariamente esse organismo vivo precisar recorrer aos tremores para produzir calor, tá? Como um subproduto de uma atividade metabólica aqui dessas células do tecido adiposo, ok? Como exemplo, podemos citar mamíferos adultos, né, de pequeno porte e adaptados para o frio, que possuem essa gordura marrom. Nos seres humanos também é encontrada essa gordura marrom, geralmente nos bebês, tá? Nós podemos observar a gordura marrom. No indivíduo adulto, você geralmente observa mais a gordura branca mesmo, ok? Então, continuando, nós temos, tá, uma outra adaptação importante, no caso dos animais endotérmicos, para o frio, são aqueles que estão voltados justamente para reduzir a perda de calor. Vamos observar aqui esses dois exemplos, tá? No caso, para o frio, a tendência é realmente você reduzir a perda de calor. Então aqui nós podemos observar nessa imagem o animal que vive em ambientes com temperaturas baixas. Nós podemos observar não só a coloração do pelo, né, que garante esse animal poder ter condições maiores de sobrevivência nesse ambiente, né, faz com que ele possa se esconder com mais facilidade nesse ambiente, mas também as extremidades, que é o caso aqui das orelhas, né, orelhas mais curtas, essas orelhas pequenas, tá? Então você tem aqui nessa imagem, né, que o pelo grosso das lebres do Ártico, né, que esse animalzinho aqui, fornece isolamento no inverno frio, tá? E as suas orelhas e extremidades são relativamente menores que a do coelho antílope, né? Se você observar esse animal aqui, um animal adaptado para ambientes com temperaturas mais elevadas. Ele possui orelhas bem grandes. Essas orelhas maiores permitem maior contato, né, da superfície corporal com o ambiente externo, facilitando que a dissipação de calor. Num ambiente com temperaturas mais baixas, o ideal é justamente o contrário, né? Você evitar a perda de calor, tentar manter o calor dentro do corpo lá do organismo, tá? Além disso, nós também temos que nos animais de ambientes com temperaturas baixas, nós temos o trocador de calor por contracorrente, como nós podemos observar aqui, olha, nesse caso aqui, trocador de calor em uma raposa do Ártico. Nesse caso aqui, o que nós observamos? Os vasos sanguíneos, né, às vezes as artérias estão muito próximas. Então, embora o sangue precise circular até as extremidades do corpo,
devido a essa íntima associação entre os vasos sanguíneos, nós observamos o quê? Que o calor ele passa, tá, de um vaso sanguíneo para o outro, de um vaso em que a temperatura é maior para um que a temperatura é menor. Então ele não chega a se perder totalmente, né, nas extremidades do corpo. Ele se mantém principalmente no interior do corpo do animal. Esse mecanismo é muito parecido com aquele dos peixes quentes, né, em que os vasos sanguíneos, vezes artérias muito próximos, permite a troca de calor de uma região com temperatura maior para uma região com temperatura menor. Ok, pessoal? Uma outra coisa importante são as adaptações que os animais, como aves e mamíferos, desenvolveram para justamente poder sobreviver em ambientes com temperaturas muito baixas, que é o caso aí da hipotermia. O que nós podemos ter aqui na hipotermia em si refere-se ao estado em que a temperatura corporal cai abaixo do normal. Naturalmente, essa hipotermia pode ocorrer em condições não muito adequadas. Imagine que você, por exemplo, né, sofra um acidente em alto mar e fique muito tempo na água. Aí o seu corpo, né, pode entrar nesse estado aí de hipotermia, sua temperatura corporal pode cair muito. Isso é perigoso e pode levar uma pessoa à morte, ok? Só que em outro contexto, onde animais que vivem em regiões da Terra com temperaturas muito baixas, é meio difícil para eles evitarem a diminuição da temperatura do corpo. Então o que eles fazem? Eles tentam regular, tá, essa diminuição da temperatura do corpo. Então é isso que diz aqui nesse tópico, né? Muitas espécies de aves e mamíferos usam a hipotermia regulada, tá, como um mecanismo de sobrevivência. E aqui eu posso destacar para vocês dois tipos de hipotermia, né? Hipotermia regulada, que é o torpor diário e a hibernação. Torpor diário se refere a uma hipotermia que acontece num período de, digamos, 24 horas, período diário, e a hibernação acontece por um período maior, tipo dias, semanas, meses. Então vamos ver com detalhes cada um desses dois tipos. No caso do torpor diário, o que nós temos? É uma hipotermia adaptativa que proporciona uma enorme economia de energia para os pequenos endotérmicos. Então, se nós vamos parar para pensar no animal que tem uma atividade metabólica muito intensa durante o dia, mas à noite a atividade metabólica dele é muito reduzida, um bom exemplo seriam o quê? Os beija-flores, tá? Então, nesses animais, o que acontece? A temperatura do corpo, aqui podemos ver no gráfico, tá? E o consumo de oxigênio, que é representado aqui pela linha vermelha, vocês podem observar aqui, ó, essa linha vermelha e o consumo de oxigênio, são altos quando o beija-flor está ativo durante o dia, aqui, ó, durante o amanhecer, especialmente aqui durante o meio-dia, tá? Então, aqui a atividade metabólica dele vai, digamos, entre aspas, lá nas alturas, tá? Mas à noite, quando esse animal não está se alimentando, ele não tem como manter um ritmo desse, ok? Então, o torpor diminui consideravelmente o consumo das limitadas reservas de energia que a ave ainda vai manter ainda nesse período que ela vai estar repousando, tá, ok? Então, isso aí é uma hipotermia, digamos, controlada. O animal diminui, tá, as suas atividades metabólicas justamente para se manter no período que ele não vai estar podendo se alimentar, ok? Isso é o torpor diário. Por outro lado, nós temos a hibernação, né? A hibernação é um estado controlado e prolongado de dormência. Ela é muito comum, né, em animais que vivem em regiões temperadas e se passam meses em que a temperatura do inverno ela é muito baixa, então você tem uma escassez de alimentos. Então, o que esse animal faz? Ele entra nesse estado de hibernação, tá, ok? Então, a hibernação, ela resolve, né, a questão da escassez de alimento e das baixas temperaturas durante o inverno, em regiões temperadas, como o caso do hemisfério norte. Ok, então aqui nós podemos entender melhor no gráfico, tá, ok? Como é que funciona a hibernação. Então, aqui no caso do esquilo, né, que é um animal que pode eventualmente hibernar, o que nós temos? O esquilo acordado, né? Então, nós podemos observar que a entrada na hibernação ela é gradual.
o animal resfria-se até um intervalo de 1 grau ou menos da temperatura ambiente, né? Ou seja, é aos pouquinhos, tá? E no esquilo, né, que é o caso do nosso exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia, a taxa respiratória diminui de uma taxa normal de 200 movimentos respiratórios por minuto para 4 movimentos, 4 ou 5, né, movimentos respiratórios por minuto. Em relação à frequência cardíaca, né, o coração ele passa de 150, né, para 5 pulsações por minuto. Então você observa aí que as atividades metabólicas do animal diminuem bastante. Inicialmente você tem aqui uma diminuição aqui, ó, nessa taxa metabólica, consequentemente você vai ter uma diminuição na temperatura corporal, apresentada aqui pela linha vermelha, tá? Taxa metabólica bem baixinha, tá? A temperatura vai acompanhando. Isso pode se prolongar por horas, por dias, períodos bem prolongados. E no final desse período, né, no início da hibernação, que nós podemos observar um aumento rápido que, olha, da taxa metabólica, né? E consequentemente um aumento aqui da temperatura corporal desse animal. Isso já no final da hibernação. Ok, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado.